Bom, pessoal, a gente está aqui com mais uma questão que fala do princípio da igualdade das trocas de calor. E a questão diz o seguinte, ó. Uma xícara de massa 50 gramas está a 34 graus Celsius. Colocam-se nela 250 gramas de água a 100 graus Celsius. Verifica-se que no equilíbrio térmico a temperatura é de 94 graus Celsius. Admitindo que só haja troca de calor entre a xícara e a água, determine o calor específico do material de que a xícara é constituída, dado o calor específico da água igual a 1 caloria por grama de grau Celsius. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é separar as informações da xícara e da água, porque só a xícara e a água trocam calor um com o outro. Não tem troca de calor com o meio externo. Ele diz isso, né? Admitindo que só haja troca de calor entre a xícara e a água. Ele despreza a troca de calor com o meio externo. Muito bem, então quais são as informações da xícara e da água? Primeiro, ele diz que a xícara de massa 50 gramas, então a massa da xícara 50 gramas, ela está a 34 graus Celsius, então a temperatura inicial da xícara 34 graus Celsius. Colocam-se nela 250 gramas de água, então massa de água 250 gramas, a água que está a 100 graus Celsius, temperatura inicial da água 100 graus Celsius. Ele fala que está dizendo que a temperatura de equilíbrio térmico, então depois de um tempo, tanto a xícara como a água vão ficar o quê? A 94 graus Celsius. Isso aqui é a temperatura final de equilíbrio. Ó. A temperatura final aqui da xícara é 94 e da água também 94. A gente pode afirmar que a temperatura dos dois vai ser a mesma depois de um tempo, né? As duas de 94 graus Celsius. Ele diz também que o calor específico da água é 1 caloria por grama de grau Celsius. Ó, calor específico da água, 1 caloria por grama de grau Celsius. Aqui, ó. Okay? Agora, a pergunta ele quer que você calcule, determine o calor específico do material de que a xícara é constituída. Então, qual o calor específico do material de que a xícara é feita? Aqui, ó. Esse aqui eu não sei quanto vale. Vou ter que descobrir. Para isso aí eu preciso pensar o seguinte, ó. O que vai acontecer aqui? A xícara está a 34 graus Celsius e a água está a 100. Então a xícara está fria e a água está quente. Depois de um tempo, o que vai acontecer? A xícara vai esquentar e a água vai esfriar. Ou seja, a água perde calor e a xícara ganha calor. Se eu somar o calor que a xícara ganhou com o calor que a água perdeu, a soma tem que dar quanto? 0. Como é que você calcula a quantidade de calor aqui? Ó? MC delta θ. Isso vale para a xícara e vale também para a água, aqui, a mesma fórmula para a água. Aqui é calor sensível. Então a massa da xícara 50, ó, massa da xícara 50 gramas, põe aqui. O calor específico dela você não sabe. Esse delta θ aqui é a temperatura final menos a inicial. A gente sabe que a final aqui, ó, é 94, ó, 94 graus Celsius, porque no final a temperatura de equilíbrio é 94. A temperatura inicial aqui da xícara é 34, ó. A xícara estava inicialmente a 34 graus Celsius, de acordo com o texto. A massa de água é 250 gramas. O calor específico da água é 1, ó. É 1, massa da água 250. Temperatura final aqui da água, né, 94 também, né, porque tanto água como xícara vão ficar a 94 graus Celsius no final. A temperatura inicial da água aqui é 100, ó. Temperatura inicial 100, que é o delta, né, é final menos a inicial, final menos inicial. Tudo isso aqui é igual a 0. Aí você vem aqui e faz o seguinte, ó, resolve primeiro esse parênteses aqui, ó. 94 menos 34 dá quanto? 60. Copia o C da xícara e aqui o 50. Ó, 250 vezes 1, né? Eu vou fazer aqui 250 vezes 1, que vai dar 250. Agora, 94 menos 100 fica menos 6. Aí, quando você multiplica esses 3 aqui, ó, 250 vezes 1 vezes 6 aqui, fica 1.500. E mais com menos vai dar o quê? Menos aqui, ó. Mais com menos é menos. Aí vai ficar, ó, 50 vezes 60, fica 3.000. 3.000 C da xícara, menos 1.500 igual a 0. Esse 1.500 menos vai para o outro lado, vai ficar mais, fica positivo. Aí depois você manda esse 3.000 para cá dividindo, vai ficar 1.500, que divide por 3.000 vai dar 0,5. 0,5 calorias por grama de grau Celsius. Esse é o calor específico da xícara.
é o calor específico do material de que a xícara é feita. Ok? Então, a questão nem é muito difícil. O problema aqui está na organização das informações. Você precisa fazer alguma coisa parecida com isso aqui, ó. Separar aqui, ó, informações da xícara, informações da água, escrever aqui a expressão do princípio da igualdade das trocas de calor. A ideia, quando eu coloco com cores diferentes, é para tentar ajudar você a entender, ok? E aí você segue resolvendo, não tem problema nenhum. Aqui a variação da temperatura da xícara é positiva, porque a xícara está esquentando, né? Ela vai subir 60 graus Celsius, enquanto que a variação da temperatura aqui da água vai ser negativa, porque a água está esfriando, né? A água esfria 6 graus Celsius. Mas no final você chega aqui que o calor específico do material de que a xícara é feita é 0,5 calorias por grama e grau Celsius, ok? Já a próxima questão aqui também, nesse mesmo esquema que ele diz. Quando misturamos 1 kg de água, né, calor específico sensível, que é 1 caloria por grama e grau Celsius, a 70 graus Celsius. Então, 1 kg de água a 70 graus Celsius, com 2 kg de água a 10 graus Celsius, obtemos 3 kg de água a que temperatura? Né? Bom, misturando água quente, né, que está a 70, com água fria, que está a 10. As massas são diferentes, mas enfim. Vamos lá então entender qual que é a alternativa correta. Você vai ter que fazer o quê? Vai ter que fazer que nem eu fiz com o outro lá, ó. Água quente, água fria. Qual que é a massa de água quente? Ó? Que água que está quente? A água que está a 70. Então é 1 kg de água a 70 graus Celsius. Então a massa de água, 1000 gramas, temperatura inicial da água 70. E eu tenho 2 kg de água que está a 10. Isso aqui é água fria, ó. Massa de água fria, 2 kg, 2000 gramas. Água que está a 10 graus Celsius. O calor específico das duas águas é igual a 1, que é a mesma substância, né? 1 e 1. Ele quer saber qual é a temperatura final da mistura aqui, ó. Né? Esses 3 kg, né? Que é 1 kg mais 2 kg, esses 3 kg de água vão dar a que temperatura no final? Então é simples, você vai fazer assim, ó, o Q da água fria, o Q da água quente aqui, mais o Q da água fria tem que dar quanto? 0. Então, calor é mc delta θ, o outro também mc delta θ. Então, a massa do vermelho aqui, ó, é 1000, que é 1 kg. Calor específico, 1. Variação de temperatura, temperatura final menos a inicial. Então, a final eu não sei, a inicial aqui é 70, porque a água quente está inicialmente a 70. Massa de água fria 2000, que é 2 kg. O C da água é 1. Temperatura final menos a inicial. A inicial da água fria aqui é 10. Tudo isso aqui é igual a 0. Se eu fizer 1000 vezes 1 é 1000. 1000 aqui. 2000 vezes 1, 2000. Aí copio parênteses. Θ é menos 70, θ menos 10 igual a 0. Tem que aplicar a distributiva aqui, ó. 1000 vezes θ, 1000 vezes 70. Então, 1000 vezes θ, 1000 θ, 1000 vezes 70, 70.000. 2000 vezes θ, 2000 θ, 2000 vezes 10. Aqui vai dar 20.000. Aqui negativo, negativo aqui. Bom, junta θ com θ, ó, 1000 θ mais 2000 θ, 3000 θ. Quem deve 70.000 e deve 20.000, deve 90.000. Né? Somos dois negativos, igual a 0. O 90.000 que é negativo vai para o outro lado, fica positivo, ó, positivo. Esse 3.000 vem dividindo, né? Deixa o θ sozinho. Corta 3 zeros em cima com 3 zeros embaixo, vai dividir 90 por 3, que dá 30 graus Celsius. Ó. Alternativa correta, 30. Né? Alternativa correta aqui, a letra C, que dá 30 graus Celsius. Então, a mistura de 1 kg de água, que está a 70 graus Celsius, com 2 kg de água, que está a 10 graus Celsius, no final, isso vai dar 3 kg de água a 30 graus Celsius. Ok? É isso aí.